Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9, diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, esteja pronto, passa esse Jordão, ou atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Atenção para essa promessa: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Forte, hein? Versículo 6: Sê forte, ou seja forte, seja corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro, o livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que revelação, hein, gente? Versículo 9 para terminar. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas. Você pode repetir comigo essa palavra, gente? Diga comigo: não temas, nem te espantes. Vamos lá. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode colocar a mão sobre a Bíblia assim, ó, e diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, igreja? Você está preparado para receber a palavra de Deus? Gente, o que lemos aqui é extraordinário. A gente não pode abrir a Bíblia nesse capítulo e ler isso aqui como se fosse uma historinha. A gente tem que ler isso aqui e comer isso aqui, se alimentar disso aqui. Na verdade, a palavra que quero trazer para você, pela revelação de Deus, essa palavra vou trazer para você conquistando as promessas de Deus. Vamos relembrar o que aconteceu nesse período. Todos nós sabemos que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Ele foi auxiliar de Moisés. Ele era servidor de Moisés. Ele era um servo de Deus, auxiliar de Moisés. Tendo Deus levado Moisés, antes de Moisés morrer, o Senhor tinha dado ordem a Moisés que impusesse as mãos sobre Josué na frente do povo, porque o Senhor iria levar ele e Josué ia tocar o barco, ou ia atravessar o Jordão.
conduzindo o povo. Agora Moisés morto, escuta pessoal, preste atenção. Moisés agora morto, substituir Moisés não era uma missão fácil. Substituir Moisés, quem era Moisés? O homem que falava com Deus, face a face. Substituir um homem desse é fácil? Nada fácil, hein? Havia uma espécie de medo, sabe? Eu digo que isso até é normal. É normal ter medo. A gente não pode alimentar o medo, mas o sujeito que não tem medo não é humano. Não é verdade? Jesus também teve medo. E ele orou ao Pai. Ele pediu que o ajudasse. E pediu até que, se fosse possível, retirasse aquele cálice, mostrando que estava com medo. Mas ele disse: se é a tua vontade, estou pronto, eu vou passar por isso. No entanto, pessoal, não estou dizendo que Jesus é um humano. Jesus é um ser celestial. Mas quando esteve aqui na terra, ele se encarnou na figura humana. Todos nós sabemos isso, sim ou não, pessoal? E aquele homem teve medo. Muito bem. Até porque foi crucificado. E não se crucifica espírito, né? Não é verdade? Muito bem. Voltamos para Josué. O medo de Josué, se o povo iria lhe ouvir, se o povo iria obedecer às instruções que ele ia dar, o medo, sabe? Se o povo iria desobedecer. Então, nesta palavra, nós vemos Deus reanimando Josué, dizendo: escute a promessa, pessoal, porque eu estou falando de Josué, mas na verdade a promessa hoje é para você. Diga: a promessa é para mim. Por que eu estou dizendo que a promessa é para mim e é para você? Porque nós estamos iniciando um ano. Nós estamos cheios de promessas de Deus para as nossas vidas. E a mensagem que trago é: conquistando as promessas de Deus. Uma pessoa que continua com medo, ela jamais vai conquistar as promessas de Deus. Então Josué, ouvindo a palavra de Deus, dizendo diretamente a ele. Interessante isso, que Deus não estava falando com o povo. Pelo menos eu li várias vezes, e Deus não fala com o povo, Deus fala com Josué. Pega isso aqui, pessoal. Para você ser abençoado, para você conquistar suas vitórias, você não depende da opinião dos outros. Para você conquistar, você precisa tão somente confiar em Deus, se agarrar nas promessas de Deus. Então eu estou vendo aqui que Deus não está falando com o povo, Deus está falando com Josué, dizendo: ei, eu sou contigo. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Você sabe o que é isso? Então vamos lá. Se Deus está falando comigo e com você, ei, você está na minha presença, você está na minha casa, você tem comunhão comigo. Eu tenho uma promessa para você, para te fazer grande. Eu tenho uma promessa para você, para que você seja bem sucedido naquilo que você quer. Eu acredito que você já deva ter feito os seus planos, você já deva ter feito os seus objetivos de conquistas para esse ano de 2021. Esses planos e esses objetivos, sem Deus, você não vai conseguir. Mas se você recebe essa palavra, quando Deus diz: eu estou contigo e ninguém vai poder te resistir. Nós sabemos que a nossa luta, pessoal, não é fácil. E o medo que Josué estava expondo era justamente isso. Poxa vida, o povo murmurou. Poxa vida, o povo construiu um bezerro para chamar de Deus. Mesmo Moisés sendo o servo do Senhor, o escolhido do Senhor. E o que esse povo vai falar ou agir quando eu reunir eles e dizer: ei pessoal, vamos atravessar o Jordão porque Deus está falando? Será que eles vão obedecer? A semana passada eu li uma palavra e Deus disse para Josué, dizendo: santificai o povo,
santificai ao povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Essa foi a senha, essa foi a direção, essa foi então a primeira vez que Josué ia então finalmente falar com o povo e dizer: pessoal, é o seguinte, o Senhor está nos mandando atravessar o Jordão. Então, antes de atravessar o Jordão, o Senhor está dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. Para surpresa de Josué, todo o povo acolheu aquela palavra. Então aquele homem que estava com medo, será que o povo vai receber com bons olhos a minha liderança? Porque de fato Josué seria o líder. E a palavra que está sendo entregue para você nessa manhã hoje aqui, é que Deus quer te usar como líder. Diga glória a Deus, gente. Não, o irmão não ouviu não. Deus quer te usar como líder nesse ano 2021. Deus está te levantando como líder. Mas um líder não pode ter medo, um líder não pode se esconder, um líder tem que ser ousado. E que tipo de liderança Deus está te entregando? É para você vencer financeiramente? É o ser o líder da casa? Ou da missão que Deus está te dando? Josué não pediu isso. Josué, ele não foi um servo de Moisés para sucedê-lo. Foi o Senhor quem escolheu. Forte isso, pessoal. Ele não se candidatou dizendo: Senhor, eu quero tomar o lugar de Moisés quando ele morrer. Não, o Senhor o escolheu. E agora aquele homem meio: será que o povo vai me ouvir? O Senhor: ei, diga para ele, diga para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então, muito bem, você está preparado para de fato conquistar aquilo que você escreveu num papel ou no seu coração? Você projetou, você disse: minhas metas desse ano é isso, é alcançar aquilo. Eu não sei o que é, mas você que é uma pessoa inteligente, você já deva ter colocado lá no seu coração as suas metas para este ano. Quer dizer que você tem um Jordão para atravessar. Quer dizer que no meio dessa caminhada haverá dificuldades. E o Senhor está dizendo o seguinte: se você se santificar, se você não se desviar, se você me ouvir, se você me obedecer, tem essa condição, tá, gente? A bênção não vai vir assim de mão beijada para você, não. A bênção vai vir, a concretização, as maravilhas vão vir, mas tem uma condição. Qual é a condição? Ser fiel, obedecer, crer na sua promessa. Imagina se Josué não acreditasse. Então vamos para esse primeiro tópico. Amanhã eu vou falar com o povo, vou dizer para eles que o Senhor quer que a gente atravesse o Jordão, mas Ele está pedindo para a gente se santificar antes. Amanhã eu vou falar com o povo. Se vou falar com o povo, é porque eu tenho a certeza. Escuta aí, vamos entrar na mente de Josué. Deus falou comigo, Ele me disse que ninguém vai me resistir. Vão querer me atrapalhar, mas o Senhor disse que ninguém vestir todos os dias da minha vida. Vou fazer isso porque o Senhor me disse que assim como Ele foi com Moisés, também será comigo. Eu vou fazer isso porque o Senhor disse que é comigo. Vocês estão entendendo a gravidade disso, pessoal? É muito importante isso. Você escreveu o seu sonho, você projetou os seus sonhos. Então nada melhor do que você pegar esses seus projetos e os seus sonhos e dizer o seguinte: eu vou conquistar esses planos e estes sonhos porque o Senhor disse que é. Vamos lá, gente, me ajuda, pessoal. Eu vou abrir essa empresa, eu vou fazer esse negócio porque o Senhor disse que será comigo. Isso é certeza. E aí tu não tem dinheiro, tu não tem experiência, está todo mundo quebrando, está todo mundo andando para trás, mas você está dizendo: eu vou abrir,
porque o Senhor disse que é comigo. Glória a Deus, pessoal. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência, eu não tenho pessoas do meu lado, mas o Senhor disse que seria comigo. Essa palavra hoje aqui é para você. Você crê? Então você não pode ir, pessoal, pelo que os outros estão dizendo ou apontando para você. Você não pode ir pela visão dos outros. Pega a visão aí, ó. Você não pode ser guiado pela visão dos outros. Deus já falou para você. Se você se considera um servo de Deus, não estou falando aqui da perfeição, perfeito só Deus, mas se você se considera um servo temente ao Senhor, você se batizou nas águas, você fez a sua aliança com Deus, você está em comunhão com Deus, inclusive na Santa Ceia, você está aplicado mesmo na palavra. Então, para que ter dúvida? Para que ter medo? Por que não avançar, se você está na presença de Deus, e você está lançando os seus projetos e sonhos na promessa de Deus? Então eu vejo que Josué, o seu sucesso não se deu por ele próprio. Eu iniciei hoje o culto citando aquela palavra de Hebreus, que diz que Deus, quando fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, por não haver ninguém maior que ele. Você consegue entender essa palavra? Que Deus está te garantindo, não vai dar errado, vai dar certo. Diga, vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo, porque o Senhor está garantindo. A palavra que lhe diz que quando o Senhor fez a promessa a Abraão, ele jurou por si próprio, por não haver ninguém maior que ele. E eu pergunto para você: esse Deus mudou? Esse Deus está morto? Esse Deus está caducando? Esse Deus é o mesmo Deus, e está falando com você hoje, que se você não se desviar, as condições são essas, que se você obedecer, que se você for forte, essa palavra, inclusive ele repete 2 vezes, ser corajoso, ser forte, está nos ensinando que quando, pessoa, escuta isso, pega isso, quando a primeira luta vier, se você não está na fé, na verdade ser forte e corajoso é estar na fé, porque se a pessoa não está na fé, a primeira luta, ou o primeiro desafio que vier contra ela, como ela não está na fé, ela vai se abalar, vai ficar com medo e ainda vai voltar para o Egito. Então o Senhor está dizendo: eu serei contigo, mas com essa condição, você tem que ser forte e corajoso. Traduzindo essa palavra, você precisa estar na fé. Você está na fé? Então, se você está na fé, se prepare, porque vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus, pessoal. Vai dar certo sim. Pode glorificar a Deus bem forte. Vai dar certo sim, Senhor. Vamos lá. Se você diz assim: ô bispo, o ano foi ruim, 2020 foi muito ruim, você não pode estabelecer os novos sonhos olhando para trás. Está pegando aí, gente, o que eu estou falando? Você não pode projetar olhando para trás. 2020 foi muito ruim. Eu já disse aqui, pega esses planos, pega esses sonhos e coloca ele dentro da promessa de Deus. Eu vou conquistar isso aqui porque o Senhor me prometeu, e eu vou continuar sendo fiel, não vou desistir. É com muita tristeza, né, pessoal, que a gente fala isso, de saber que muitos amigos nossos, conhecidos nossos, não estão na mesma fé, olharam para trás. Nós não somos melhores que eles, mas nós precisamos
continuar nesse compromisso de fé, para a gente não cair também. Que Deus tenha misericórdia deles. Oramos para que eles se levantem, mas você precisa ser motivado, você precisa estar nessa fé. Quando Josué, ele fala ao povo, o povo obedece, se santifica, todo mundo jejuma, todo mundo ora, todo mundo se converte, todo mundo, sabe, faz a orientação, cumpre a orientação que Josué disse. E aí eles vão caminhar. O Senhor livra eles dos amorreus, o Senhor livra eles dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, todos esses eus aí, lá do capítulo 6, né? O Senhor então faz com que as muralhas de Jericó caiam por terra, diante de um sonido de uma trombeta, diante de uma marcha que eles ficaram ali 7 voltas marchando. O Senhor faz os muros caírem por terra diante de um clamor. O Senhor faz com que muralhas grandes, altas, intransponíveis, ruírem pela força de um clamor. Aquelas pessoas que estavam marchando junto com Josué, se estavam marchando, é porque creram na palavra de Josué como líder. Então nós vamos casar aí esse ponto, sabe? O povo obedeceu, marchou no sol quente, porque acreditou na palavra do líder. E aí eu estou fazendo esse contraponto, porque Deus está levantando você também como líder. Você crê, pessoal? Sim ou não? Sim. Líder de uma missão, líder de um negócio, líder de uma jornada, líder, sim, o Senhor está te formando. Então você precisa ser corajoso, você precisa ser ousado, você precisa ter fé, você precisa se agarrar. Não faça nada, não ore, não faça nada se você estiver com medo ou na dúvida, porque não vai dar certo. Você tem que ter a certeza. Glória a Deus, pessoal. Aí você vai assinar aquele papel, que é muito importante. Eu assino ou não assino? Pintou a dúvida, né? E aí você vai colocar essa dúvida por terra, quando você lembrar dessa palavra que disse: eu serei contigo. Aí vai a base da confiança, pessoal. Eu te pergunto, você confia ou não confia em Deus? Sim ou não? Confiar no irmão, confiar no outro, é meio complicado isso, né? Porque o ser humano, ele falha. Eu posso falhar com você, não devo, mas posso falhar com você porque sou um ser humano. Você pode falhar comigo, não deveria, mas pode falhar porque você é um ser humano. Mas Deus não tem essa hipótese, Ele não falha. Diga: Deus não falha. Deus não falha. Deus, Ele chega no momento certo. Então aí vai a base da confiança. Nós, às vezes, queremos que as coisas aconteçam já, do nosso jeito, imediatamente. Não, porque Deus é Deus, então Ele pode fazer agora. Não, não vai ser do nosso jeito, não vai ser da nossa forma. Aqui vai a base da confiança. O Senhor diz: ei, levanta-te e vai. Os problemas vão vir, mas deixa comigo. Os desafios vão vir, deixa com o que você não pode fazer, deixa comigo. Então Deus está te entregando essa palavra nessa manhã, hoje aqui. Glória a Deus, pessoal. Eu devo dizer para você que Josué, ele se firma na presença de Deus. Lá no capítulo 6, quando diz que ele deveria falar para o povo se santificar, e ele, como líder, deveria mandar os sacerdotes irem na frente com a arca. Essa era uma direção de Deus, ou direção não, uma ordenança de Deus, que a arca fosse na frente. E o que significa a arca ir na frente? A garantia da presença de Deus, ou a garantia da vitória. E eu digo para você, como vai o seu relacionamento com Deus? Como vai a sua busca com Deus? Pense nisso agora. Como vai a sua amizade com Deus?
Será que a presença de Deus está contigo? Porque Ele disse que se você se desviar para a direita ou para a esquerda, Ele não vai poder te acompanhar. Ele só vai poder te acompanhar se você continuar em frente. E aí vai na base da confiança. Eu atravesso esse deserto e as armadilhas. Eu vou. Se tiver armadilhas, o Senhor vai desarmar, vai fazer cair por terra. Isso é a base da confiança. Então quando Deus diz, fala para o povo se santificar e manda que os sacerdotes levem a arca na frente, então Josué se agarra a essa confiança em Deus, essa direção, e tudo dá certo. Eu quero crer, pessoal, que se Jesus não voltar daqui para dezembro, daqui para o final do ano, eu gostaria de ver você subir aqui nesse altar e glorificar o Senhor dizendo, graças a Deus, quero louvar a Deus porque Deus me fez atravessar o deserto, o Senhor me fez conquistar a terra prometida. O objetivo lá de Josué era chegar a Betel, depois de Betel, Jericó, depois de Jericó, Canaã. Qual é o objetivo que você tem? Claro, o objetivo é de você ser salvo, é de você entrar no reino de Deus. Mas enquanto Jesus não volta, você está nessa esperança de ser arrebatado, não é? Enquanto isso não acontece, você vai lutando, você vai perseverando para alcançar as promessas que Deus fez na sua vida, para a sua vida, aqui na terra. E para fechar, pessoal, vou te dizer uma coisa, olhe para mim, por favor, atenção porque eu vou te falar aqui. Se você é essa pessoa que está na fé, e Deus te fez uma promessa, e aí você olha em sua volta, e você vê um monte de gente morrendo. E aí se você pensa assim, tem muita gente morrendo pela Covid-19, muitas pessoas que não estavam doentes e foram infectadas e em pouco tempo morreram. Aí se você pensar assim, será que eu também não posso ser contaminado e morrer antes das promessas se cumprirem? Eu quero dizer para você, preste atenção que eu vou te dizer, pessoal. Se você está alinhado com a vontade de Deus, ou seja, na comunhão, está na fé, e Deus te fez uma promessa, saiba que você não vai morrer antes que essa promessa se cumpra. Não acabou não, olha aqui para mim. Já viu alguém testemunhar dizendo o seguinte: o Senhor me livrou da morte, eu quase ia, mas Deus não deixou. Já viu o testemunho de alguém que diz assim: houve um acidente, pessoas morreram, era para que eu também estivesse morto, mas Deus não deixou eu morrer. Qual a explicação disso? A explicação disso é que Deus tem um propósito na sua vida. Você está entendendo, pessoal? O propósito. Esse aqui eu vou honrar, esse aqui eu vou fazer coisa grande, na vida desse aqui eu vou exaltar ele. Aí veio o vale da sombra da morte, aí veio o laço do passarinheiro, aí veio aquilo que o diabo aprontou. Muitos infelizmente foram, e você não. Deus tem o que, gente? Diga, Deus tem propósito. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na sua vida. E a grande verdade é essa, pessoal. Quantas vezes Deus poupou a minha vida, quantas vezes Deus poupou a sua vida. Você veio saber depois que foi um livramento, e aí você vai entender, o propósito de Deus ainda não se cumpriu. E se eu não morri, é porque vai se cumprir. Diga, vai se cumprir, em nome de Jesus, pessoal. Vai se cumprir. Deus tinha um propósito. Então Deus está abrindo a sua mente para fazer você entender hoje essa revelação. Haverá lutas? Sim. Haverá
problemas, adversários, sim, mas nenhum deles vão resistir. E todo lugar que você pisar, Deus vai honrar você. Tudo que você colocar as mãos, Deus vai honrar você. Você não vai estar lutando sozinho, Deus vai estar caminhando do seu lado. Quem crê nessa palavra, diga eu. Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja. Fica todos de pé. Continua na fé, não volta para o Egito não. Não volta para o Egito não. E sinta-se um escolhido de Deus para liderar. Você não está pedindo isso, mas Deus está encarregando você a liderar. Então assuma a sua responsabilidade. Forte isso, hein? Você não está pedindo para ser líder, mas Deus te levantou. Assim como Jesus escolheu 12, Jesus escolheu 12 e disse para os 12: eu vos dou poder. Olha isso. É quase a mesma coisa do que Deus está falando para Josué, dizendo: como eu fui com Moisés, serei contigo. Pega a palavra que Jesus está dizendo aos discípulos e diz: eis que eu vos dou poder. Vocês vão orar pelos doentes e impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Vocês, Jesus está dizendo, eu vos dou poder para vocês expulsar os demônios. Quer dizer, você não pediu isso, mas o Senhor escolheu você e disse: eu vos dou esse poder. Então, minha gente, não esconda, não seja tímido da unção que Deus te deu para liderar. Seja ousado. Amanhã é segunda-feira. Põe em prática tudo aquilo que Deus está falando para você hoje. Eu estou dizendo, põe em prática. Não fica só no papel não. Vá em frente, põe em prática aquilo que Deus está te orientando. Porque assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, assim serei contigo. Levante as mãos assim para Deus.